Relatividade não existe. Por volta da virada do século XX, a fim de salvar o moribundo modelo heliocêntrico dos experimentos conclusivos de Airy, Meigsson, Morley, Gale, Sagnaw, Cantor, Nordmeyer e outros, Albert Einstein criou sua teoria especial da relatividade, uma brilhante revisão do heliocentrismo que, numa única investida filosófica, baniu o éter universal do estudo científico, substituindo-o por uma forma de relativismo que permitiu ao heliocentrismo e ao geocentrismo terem igual mérito. Se não há nenhum meio etéreo, absoluto, dentro do qual todas as coisas existem, então, hipoteticamente, pode-se postular completo relativismo quanto ao movimento de dois objetos, tais como a Terra e o Sol. À época, os experimentos de Meigsson-Morley e Meigsson-Gale já haviam há muito mensurado e provado a existência do éter, mas a Igreja do heliocentrismo não haveria de ser dissuadida. Einstein jamais tentou refutar os experimentos cientificamente, escolhendo ao invés objetar filosoficamente com sua noção de relatividade absoluta, afirmando que todo movimento uniforme é relativo e não existe nenhum estado absoluto de repouso em parte alguma do universo. Hoje em dia, tal como a teoria do heliocentrismo, a teoria da relatividade de Einstein é aceita no mundo inteiro como verdade divina, muito embora ele mesmo tenha admitido que o geocentrismo é igualmente justificável. Albert Einstein disse: a luta tão violenta nos primeiros dias da ciência entre as visões de Ptolomeu e Copérnico torna-se-ia, então, insignificante. Qualquer sistema de coordenadas poderia ser usado com igual justificativa. As duas frases, o Sol está em repouso e a Terra se move, ou o Sol se move e a Terra está em repouso, simplesmente significariam duas convenções diferentes concernindo dois sistemas de coordenadas diferentes. George Ellis disse: as pessoas precisam ter ciência de que existe uma gama de modelos que poderiam explicar as observações. Por exemplo, posso construir para você um universo esfericamente simétrico, com a Terra em seu centro, e você não pode refutá-lo baseado em observações. Você pode somente excluí-lo em terrenos filosóficos. Na minha visão, não há absolutamente nada de errado nisso. O que quero trazer à tona é o fato de que estamos usando critérios filosóficos ao escolher nossos modelos. Muita cosmologia tenta esconder isso. As modificações necessárias de Einstein à teoria heliocêntrica resultaram, por fim, em transformá-la na teoria acêntrica do universo, porque o Sol já não era mais o centro de coisa alguma, e todo movimento era somente relativo. Acentristas logo começaram a postular que não só a Terra está girando a 1000 milhas por hora e revolvendo a 67 mil milhas por hora ao redor do Sol, mas a Terra, o Sol e o Sistema Solar inteiro, como um todo, estão rodando simultaneamente ao redor da Via Láctea a 500 mil milhas por hora. Além disso, a galáxia inteira, com a Terra, o Sol e o Sistema Solar, estão também disparando simultaneamente a 670 milhões de milhas por hora pelo universo para longe de um Big Bang no início dos tempos. Skinny disse: a teoria dos 3, agora 4 movimentos da Terra e a subsequente relatividade é o resultado de tentar encobrir uma mentira com a outra.
Eles dizem que enquanto rodopiamos em Londres à razão de quase 11 milhas por minuto, estamos atirando pelo espaço ao redor do Sol a quase 20 milhas por segundo. E o próprio Sol se move ao redor de um ponto no espaço à imensa velocidade de 150 milhões de milhas por ano, puxando consigo nossa pobre Terra à velocidade acrescentada, a distância que nos separa do Sol. E nesse enlouquecedor turbilhão de movimentos, eles tentam aplicar trigonometria esférica de Euclides para localizar distâncias, dados que foram tensionados por Euclides para determinar pontos fixos somente, resultando daí apresentarem cálculos desvairados que foram promovidos dogmaticamente sobre um mundo ingênuo, mas que são tão infalíveis quanto os enunciados de Borgia. Quando Einstein introduziu pela primeira vez sua teoria da relatividade ao mundo, ele usou a miúde a analogia de um vagão deslizando ao longo da rua como uma ilustração. O que queremos dizer com movimento relativo, declarou ele numa palestra na Universidade de Princeton. Em sentido geral, é perfeitamente claro a todos. Se pensarmos num vagão se movendo ao longo de uma rua, sabemos que é possível falar do vagão em repouso e da rua em movimento, tanto quanto falar do vagão em movimento e da rua em repouso. Essa, contudo, é uma parte muito especial das ideias envolvidas no princípio da relatividade. Gerard Rickson diz: seria divertido se lêssemos isso num jornal burlesco, mas quando o professor Einstein o diz numa palestra na Universidade de Princeton, não se espera riso de nós. Essa é a única diferença. É bobo, mas não posso dispensar o assunto com essa observação. E então responderei com bastante seriedade que só é possível para eu falar da rua se movendo enquanto o vagão permanece parado. E acreditar nisso, quando jogo fora toda a experiência de uma vida inteira e não sou mais capaz de entender as evidências de meus sentidos, o que é insanidade. Um auto-engano como esse não é raciocínio, é a negação da razão, que é a faculdade de formar conclusões corretas a partir de coisas observadas, julgadas pela luz da experiência. É indigno de nossa inteligência e um desperdício de nosso maior dom, mas esta introdução serve muito bem para ilustrar o gênero de ilusão que repousa na raiz da relatividade. Quando ele sugeriu que a rua poderia estar se movendo, enquanto o vagão com suas rodas revolvendo, que estava parado, ele estava nos pedindo para imaginar que, de maneira similar, a terra sobre a qual estamos pode estar se movendo enquanto as estrelas que passam na noite estão paradas. É um caso de apelo em que Einstein apela em nome de uma condenada astronomia copernicana contra o julgamento de Meigsson Morley, Nordmeyer, física, fato, experiência, observação e razão. Na superfície, relatividade pode parecer plausível o bastante, especialmente quando apresentada por uma figura carismática do calibre de Einstein. Mas será ela realmente tão simples e direta? De fato, a teoria da relatividade de Einstein é tão complicada e convoluta que, quando veio primeiro à atenção do público, dizia-se que havia provavelmente menos de uma dúzia de pessoas na Terra capaz de entendê-la. Depois que Einstein apresentou sua teoria à Royal Astronomical Society, o filantropo Eugênio Rinks ofereceu um prêmio de $5.000 para a melhor explicação da teoria.
em forma de ensaio, descrevendo-a de modo que o público geral pudesse entender do que é que se tratava. O vencedor do prêmio, o próprio Sir M.L. Bolton, admitiu que, mesmo quando declarada na sua forma mais simples, ela permanece uma proposição árdua, junto com sua negação do éter e de qualquer coisa absoluta, exceto a absolutez da relatividade. Einstein teve de criar uma litânia de novos termos e ideias, cada qual dependendo de outro e contribuindo para dar suporte ao todo. Por exemplo, ele afirmou que não havia nenhum éter, que o tempo é uma quarta dimensão espacial, que infinidade e eternidade não existem e que luz é uma coisa material. Isso implicava que o tempo deve ser adicionado às 3 dimensões de comprimento, largura e espessura, que o espaço deve ser renomeado para contínuo e que pontos no contínuo espaço-tempo devem ser renomeados para eventos. Gerard Hickson disse: o que sempre havíamos conhecido como um ponto, nos termos de Euclides, Einstein chama de um evento. Mas se palavras têm qualquer significado, um ponto e um evento são duas coisas totalmente diferentes, pois um ponto é uma marca, um local ou lugar, e é importante somente ao se considerar coisas materiais, enquanto um evento é uma ocorrência, é algo que acontece. Há tanta diferença entre elas quanto há entre a frase, isto é, um barril de maçãs, e estas maçãs vieram da Nova Zelândia. Ao afirmar que o tempo é uma quarta dimensão, Einstein explica que, por dimensão, devemos entender meramente uma de 4 quantidades independentes que localizam um evento no espaço. Isso é inferir que as outras 3 dimensões que estão em uso comum são quantidades independentes, o que não é o caso, pois comprimento, largura e espessura são essencialmente encontrados em combinação. Eles coexistem em toda e cada coisa física, de modo que estão relacionados, daí não serem quantidades independentes. Já de modo contrário, o tempo é uma quantidade independente. É independente de qualquer uma ou de todas as 3 proporções de coisas materiais. Ele não está de modo algum relacionado e, portanto, não pode ser usado como uma quarta dimensão. A teoria da relatividade de Einstein afirma que a luz é uma coisa material, que, portanto, tem peso e está sujeita à gravidade. Essa ideia implicava que a luz de estrelas poderia agora dobrar seu próprio peso e curvar seu trajeto baseado na distância e na massa de objetos ao longo de sua trajetória, o que permitiu a heliocentristas como Einstein afirmar que estrelas estão, na realidade, não aonde parecem estar, e que com essa nova geometria as estrelas devem ser movidas para muito mais longe do que se presumiu previamente. A lei da constância da velocidade da luz de Einstein declara que a luz sempre viaja à mesma velocidade, 186.414 milhas por segundo, ou 671.090.400 milhas por hora. Mas Einstein também afirma que a gravidade faz a luz dobrar em direção a objetos maciços ao longo de sua trajetória. Se pode dizer que um raio de luz pode ser dobrado, curvado ou desviado de seu curso devido à atração gravitacional de massas em seu trajeto,
ele deve, por necessidade, acelerar quando se aproximando e desacelerar quando se afastando dessas coisas. Contudo, se a luz pode curvar-se sob seu próprio peso ou sob a lei da gravitação, como Einstein afirma, então ela não é e nem pode ser absoluta. Gerhard Rickson diz: curiosamente, enquanto Einstein afirma que tudo está em movimento e nada é estável, ele permite que uma coisa e uma coisa somente permaneça fora do reino da relatividade, independente de todo o resto. Ele afirma que a velocidade da luz é constante sob todas as circunstâncias e, portanto, é absoluta. Essa é uma mancada de primeira magnitude, mas não imagino que ele incorreu nela por qualquer descuido, pois é bem evidente que ele foi levado a essa posição falsa. Ele foi compelido a dizer que a velocidade da luz é constante, porque se ele não dissesse, sua nova geometria seria inútil. É-nos dito que a luz é uma coisa material e que um raio de luz é defletido de uma linha reta pela gravitação de toda e qualquer coisa que se estenda perto de seu curso enquanto ele passa no interior de sua esfera de influência. E ainda nos é assegurado que a luz sempre mantém uma velocidade uniforme de 186.414 milhas por segundo. Temos, contudo, que lembrar ao professor Einstein que isso foi determinado como o resultado de experimentos pelos físicos Foucault, Cournot, Maison e Newcomb, todos os quais foram conduzidos dentro da atmosfera da Terra em terra firme. Em todos esses experimentos, um raio de luz foi refletido entre dois espelhos apartados por várias milhas, de modo que teve de passar de um lado ao outro sempre pela atmosfera. E não há de se supor que a luz ou qualquer outra coisa possa viajar à mesma velocidade através do ar como iria através do vácuo, que Einstein supõe que seja o espaço. Deixe-nos inverter isso, a fim de que se perceba melhor. Não há de se supor que qualquer coisa material viaje a uma velocidade maior através de um vácuo do que através do ar, que tem uma certa quantidade de densidade ou opacidade. Se qualquer coisa não distingue a diferença entre o ar e um vácuo, então não se trata de uma coisa material. Não pode ser matéria. Em contrapartida, qualquer coisa que é matéria deve, por necessidade, fazer tal distinção. E, nesse caso, sua velocidade não pode ser constante. A sabedoria convencional antes da teoria de Einstein era que a luz não era uma coisa material, que ela descarregava numa linha reta em todas as direções a partir da fonte, que ela não poderia ser influenciada por gravidade, não poderia dobrar, curvar-se ou ser defletida de seu curso por coisa alguma. Como Lord Kelvin disse, a luz diverge de um certo luminoso para fora em todas as direções. Sua velocidade pode ser afetada de acordo com a densidade do meio através do qual ela passa, mas esse fato prova simplesmente que a lei da constância da velocidade da luz de Einstein está incorreta. Gerhard Rickson disse: o comprimento do curso usado por Newcomb na determinação final da velocidade da luz foi de 7,44242 km. Se o raio de luz houvesse desviado um fio de cabelo de uma linha absolutamente reta, ela jamais poderia ter passado através dos interstícios entre os dentes bastante finos de sua roda revolvente,
ou retornar precisamente ao local apontado em seus espelhos transmissores e receptores, que estavam apartados por 3,72121 quilômetros. O fato de que o raio de luz passou de espelho a espelho e através da roda prova que ele manteve uma linha reta. Assim é certo que ele não foi defletido de seu curso pela gravitação da Terra entre os dois espelhos, donde é óbvio que não foi afetado por gravitação. Então, constatamos que os próprios experimentos pelos quais se mediu as aceitas 186.414 milhas por segundo como valor da velocidade da luz, experimentos que foram conduzidos com a mais aplicada e minuciosa atenção a detalhes, provam que um raio de luz não é influenciado no menor grau pela gravitação da Terra. Portanto, se aqueles experimentos foram bons o bastante para garantir a todo mundo a aceitação da velocidade da luz, eles podem igualmente ser aduzidos como prova de que um raio de luz não dobra por seu próprio peso e que a luz não é afetada por gravitação. Relatividade é sagaz, mas pertence à mesma categoria da lei da gravitação de Newton e da hipótese nebular de Kent-Herschel-Laplace, na medida em que é um esforço superfino da imaginação buscando sustentar uma teoria impossível do universo em desafio a cada fato contra ela. E Robert Sungenis disse, quanto a Einstein, se você quer acreditar que comprimentos encolhem quando um objeto se move, o tempo muda no processo e sua massa aumenta, só para poder justificar as anomalias do experimento de Mikeson, esse privilégio é seu. Mas eu responderia com a mesma prontidão, dizendo que massa, tempo e comprimento continuam os mesmos e que a Terra não está se movendo. E sou tão científico quanto você pode dizê-lo.